Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, nessa videoaula eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de um tema, né, de algo que realmente e geralmente preocupa muitos atores, especialmente muitos estudantes de teatro. Quando a gente começa, inclusive, o processo de montagem de algum espetáculo, que é o decorar o texto. Mas eu preciso decorar o texto ou não preciso? E se eu preciso, como eu faço para decorar o texto? Bom, o se precisa ou não preciso depende muito da montagem, né? Ou do filme, ou enfim, do trabalho que você estiver fazendo. Se a direção e todos exigem que o texto seja decorado, né? Ipsis litteris, né? Palavra por palavra, ou se tem alguma possibilidade. Mas de qualquer forma, você vai precisar decorar o texto no sentido de saber exatamente o que é dito em cada cena, né? Uma coisa está ligada na outra, né? Os diálogos, as deixas, o seu texto depende do texto do outro e vice-versa. Essa trama que é feita pelo dramaturgo, ela vai funcionar se todos os envolvidos souberem o que dizer, quando dizer, o como dizer. Então é importante, chega um momento que é importante que você decore efetivamente o texto. A gente é muito pessoal, em certo sentido, decorar a palavra. Né? As palavras, cada um vai ter um jeito muito próprio de decorar as palavras do texto. Tem gente que é mais visual, então fica lendo, lendo, lendo até que vai mentalizando e vai decorando. Tem gente que é mais auditiva, que gosta de gravar o texto e ficar ouvindo. Tem gente que é mais sinestésica, né? Que vai decorar o texto fazendo uma ação. Então isso ajuda a decorar o texto. Mas mais do que decorar o texto, quando a gente fala em interpretação, isso é importante a gente prestar atenção. A gente vai decorar a situação, né? O que está acontecendo ali na cena. Porque isso, inclusive, ajuda a gente a decorar o texto. Então é fundamental o estudo da cena, o entendimento de qual que é a ação que o meu personagem está desenvolvendo ali. Quais são os motivos da minha personagem estar ali fazendo aquela ação. Porque isso tudo já faz com que, ao entrar naquela situação, ao decorar que a ação da sua personagem é aquela, isso já motiva a produção na sua cabeça de algum texto, de alguma fala relacionada àquela ação. E aí então a gente vai fazer apenas uma adequação de uso da fala. Então, ao invés de falar com as minhas palavras, eu falo com as palavras do autor. Que aí sim eu decorei de acordo com o jeito que eu costumo decorar. Né? O que é esse jeito? É a forma como você sempre decorou tudo na sua vida, é a forma como você vai decorar esse texto. No caso do começo do estudo de teatro, a gente não está habituado, então a gente está começando a decorar um texto ou outro. Com o passar do tempo, você vai descobrindo o seu jeito de decorar e a memória vai se acostumando a registrar com mais agilidade. Tem gente que tem muita facilidade de decorar as coisas, mas é importante deixar claro que isso é um treino, mas que mais importante do que decorar a palavra do texto é decorar a ação, a situação, o que a sua personagem precisa executar naquela cena. Por que eu digo isso? Porque pode ser que a palavra falte, mas se a palavra do autor faltar, mas você souber o que a sua personagem precisa fazer, você usa a sua palavra para executar aquela função. E a peça, a história que está sendo contada, ela segue o seu curso. Por isso também é importante não que a gente fala, né, não cristalizar algumas ideias em relação até à própria personagem, porque pode ser que nesse improviso
você, falando com as suas palavras, provoque outras impressões no seu parceiro de cena. Porque geralmente, quando a gente está atuando, a gente está num diálogo com alguém. E aí, nesse jogo com o outro, pode ser que o outro também passe a bola, né, fale algum trecho do texto com as suas palavras. Eu preciso estar atento para responder de acordo com o que chega para mim. Então, às vezes, acontece de uma palavra que é trocada, porque ele não lembrou da palavra, provoque alguma mudança do que eu vou dizer também. Por isso é importante, para além do decorar o texto, estar atento em cena. Mas em relação ao decorar o texto, o fundamental é estudar o texto, né? Então, assim como na vida escolar, né, já foi percebido que o decorar é algo que com o tempo vai se perdendo, por isso que muitos atores, e eu sou um deles também, não lembra exatamente o texto que decorou em peças feitas há alguns anos. Porque como você decora a cada ano 2, 3 textos, ou isso você não faz novela ou faz coisas menores, que aí a frequência de decorar coisas é maior, você obviamente não armazena aquela informação da palavra exatamente, mas você ainda guarda as memórias do que era aquela personagem, o que era aquela ação. Por isso que é importante quando a gente vai estudar um texto, estudar o que está acontecendo primeiramente. Então, qual é a história, qual que é a participação da personagem, o que ela executa em cada ação. E aí então eu começo a exercitar com a minha cabeça mesmo, né, com o meu olhar, o que é a execução daquela situação. E aí depois, então, eu começo a me reaproximar do texto e aí a decorar as palavras exatamente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cena em que eu pego uma xícara de café e ofereço para outro personagem. Então, eu sei que a minha ação é pegar a xícara de café e oferecer. Por um acaso, lá no texto está: Senhora, gostaria de mais uma xícara de café? Mas por algum motivo, na hora de fazer a ação, eu me esqueci o senhora. E resolvi chamar ela de outra coisa. Posso falar: Moça, gostaria de mais uma xícara de café? Eu não altero a cena, né? Eu lembrei que a minha ação é... Isso eu estou falando exemplificando de forma bem simples. É oferecer para outra personagem uma xícara de café. A menos que o senhora seja algo fundamental. Se for uma forma de repente, fazer com que a outra personagem se sinta incomodada, né? Se for um uso de uma provocação. E aí que está a importância de sim estudar o texto e aí deixar que o decorar o texto venha desse estudo. Porque a partir desse momento, dificilmente você vai esquecer de falar o senhora, porque o senhora ele vai ter uma intenção de provocação, por exemplo. Eu vou servir o café e falar: Senhora, a sua xícara de café. Então eu começo a dar sentido e significado àquele texto. E aí certamente eu vou decorar com mais facilidade. Vai ser mais difícil eu não lembrar a palavra exatamente, porque eu me aproprio dela para utilizá-la como um recurso realmente da interpretação. Então, por isso que para decorar o texto, mais importante do que se preocupar com o decorar o texto, é o entender a situação, o estudar, o compreender e o decor, no sentido de trazer do coração aquela fala, né, contaminada com as intenções da personagem, para colocar na boca aquele texto a partir dessas intenções, que vai fazer, primeiro, com que o público entenda melhor o texto e, segundo, que você decore com mais facilidade. Então, não ache que decorar o texto antes de entender a ação toda é o caminho mais curto, porque por vezes não é. A menos que você tenha muita facilidade de decorar, mas aí você decora, mas a possibilidade de você esquecer é muito maior do que se você realmente estudar, entender, compreender e perceber o que cada parte daquele texto significará, no caso, na sua boca como personagem.
Isso faz com que você decore o texto com mais facilidade. Então, às vezes a gente perde um pouco mais de tempo nesse primeiro momento, mas a gente ganha nesse segundo momento, que é o decorar o texto. Porque como você já estudou, já de repente fez algumas improvisações em cima da temática, das cenas, o texto é só um encaixar da fala do dramaturgo com o seu jeito de falar aquele texto. Certo? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula.